E localizando os nossos slides, então. Então, eu chamei o nosso conteúdo hoje de planejamento de RH. Vamos ver que tem mais alguém chegando, é a Renata. Joia. Muito bem. Vamos projetar aqui. Então, nesse momento, eu não vou conseguir visualizar, se vocês escreverem alguma coisa no chat, eu não consigo ver, porque eu estou com a tela do slide aberto. Então, se tiver uma dúvida muito pontual no momento da explicação, se puder, vocês falem. Se não, vocês anotem e no final, daí vocês perguntem e a gente comenta. Então, como eu falei, nós vamos entender a administração de recursos humanos como um sistema. Qualquer sistema, ele é composto por entrada, processamento, saída e retroação, são as 4 partes de um sistema. E quando a gente entende a organização como um sistema, os setores como sistemas dentro dessa organização maior, a gente tem uma visão mais ampla do funcionamento. Então, quando a gente entende a administração de recursos humanos como um sistema, entendemos que na entrada são todos os elementos que nós precisamos para que a administração de RH faça suas atividades. Então, nós precisamos de pessoas que lidem com essa questão, né, os funcionários que trabalham no setor de RH ou administrativo, que vão fazer esse gerenciamento. Nós precisamos que essas pessoas não sejam apenas pessoas, mas, enfim, pessoas capacitadas, né, tenham conhecimento, tenham a competência para fazer isso. Nós precisamos de algumas máquinas, equipamentos, principalmente na parte de informática, sistemas. Eu brinco assim que qualquer departamento de RH a gente entra, sempre tem uma boa impressora, porque nós lidamos com muitos papéis, né, e documentos, então esse é um elemento importante para a gente. E também precisamos de recursos, porque as atividades que a gente vai fazer, elas despendem, né, um recurso um recurso financeiro por parte da organização. A gente faz folha de pagamento, a gente investe em treinamento, progressão, né, dos funcionários, enfim, tudo que a gente faz tem um custo para a empresa, então a gente precisa ter dinheiro para fazer essas atividades. Depois, no processamento, nós temos as atividades de RH em si, recrutamento, seleção, treinamento, administração da remuneração, avaliação de desempenho, as mais diversas que a gente vai acabar estudando no nosso componente. Na saída, nós temos os resultados esperados. Então, o que a gente espera da administração de RH? Aqueles nossos objetivos que nós já vimos. Nós queremos que a organização alcance os seus resultados por meio das pessoas. Então, nós queremos ter os melhores colaboradores, os mais capacitados, que realmente eles estejam tendo bom desempenho para a organização. É isso que a gente quer. E por isso que nós trabalhamos. E a retroação, que também é chamada de feedback, tem a ver com realimentar esse sistema, fornecer as informações que sejam importantes para que esse sistema continue rodando. Então, por exemplo, eu posso ter num determinado setor identificado um problema, que é ninguém mais quer trabalhar naquele setor, as pessoas vão lá, começam a trabalhar, acontece alguma coisa e elas saem. Daí a gente repõe, coloca outra pessoa. A outra pessoa também fica um tempinho, pede para sair. Então, quando a gente começa a identificar um problema como esse, isso é uma informação. Então, significa que tem algum problema naquele setor, eu tenho que investigar o que está acontecendo e tomar eventuais ações corretivas. Então, o que pode estar acontecendo? Talvez a remuneração para aquela função esteja abaixo, né, do esperado, talvez o tipo de atividade seja uma atividade um pouco complicada, né, que é extenuante, ou é o horário, a jornada de trabalho, ou é a relação com a chefia ou com os colegas. Então, tem algum problema que eu tenho que investigar, e se eu quiser parar de perder gente naquele setor da empresa, eu vou ter que tomar uma ação corretiva, identificar corretamente o problema, tomar uma ação corretiva, e aí eu estou refazendo o meu sistema, né? Então, se a remuneração era o problema,
talvez eu tenha que equilibrar melhor, pagar mais para as pessoas, significa que eu vou ter que colocar mais dinheiro. Então, eu estou mexendo ali na entrada, que vai afetar o sistema de remuneração, e eu vou ter espero que eu tenha, né, uma saída diferente, que é uma retenção daqueles talentos dentro da organização. Então, isso só para citar um exemplo, como tudo acontece num formato de fluxo. Agora, a gente vai entrar exatamente nesse quadradinho aí do meio, no processamento, que é entender as atividades da administração de recursos humanos, ou seja, a administração de recursos humanos composta dentro dela por subsistemas. Então, existe um autor da administração muito conhecido, chamado Hidalberto Chiavenato, que classifica as atividades de recursos humanos em 5 grupos, em 5 subsistemas, que estão representados nessa figura que vocês estão vendo. Cada subsistema, então, engloba atividades que têm mais ou menos, né, a mesma função. Então, por exemplo, em cor-de-rosa, nós temos ali o subsistema de provisão, que significa prover a empresa de pessoas. Então, tem a ver com as atividades relacionadas ao ingresso de pessoas, como identificar as necessidades de pessoal, fazer pesquisa de mercado, o recrutamento e a seleção. Eu vou interromper aqui um pouquinho, porque tem mais gente entrando na nossa conexão, só para dar a permissão. Voltando. Então, provisão tem a ver com prover. Prover é empresa de pessoas. Depois nós temos o subsistema de aplicação, significa aplicar, né, as pessoas na organização. Tem a ver com atividades relacionadas à movimentação delas dentro da empresa, como a questão dos cargos, carreira, avaliação de desempenho, o aproveitamento dos funcionários. Então, aplicar as pessoas, né, nas atividades de trabalho. Temos também o subsistema de manutenção, que tem a ver com manter as pessoas dentro da organização. Então, todas as atividades que contribuem para mantê-las, para que elas não vão embora. E aí, então, tem a ver com questões relacionadas com remuneração, projetos de qualidade de vida no trabalho, saúde, segurança. É importante mantê-las também saudáveis e seguras, para que elas não adoeçam e também não se afastem por problemas como acidentes de trabalho. Depois, o quarto subsistema é o desenvolvimento. Tem a ver com atividades de treinamento e desenvolvimento dos nossos funcionários. E o controle, por fim, mas não menos importante, que tem a ver com todos os sistemas, bancos de dados, ou mesmo a auditoria de recursos humanos, para verificar se as atividades estão sendo feitas da forma correta e dentro da legalidade. Então, tem a ver com todo este controle ou monitoramento de RH. Vocês podem observar também que a figura apresenta uma série de setas para tudo que é lado. Essas setas mostram para a gente que esses subsistemas também estão interligados. Ou seja, se a gente mexe em alguma coisa, pode ser que afete os demais. Essa figura de subsistemas, a gente estuda ela para fins didáticos, né, para poder entender esses grupos de atividades de recursos humanos dentro das organizações. Mas não necessariamente um setor de RH ele vai se subdividir em subsetores e cada um ser um subsistema, não necessariamente. A organização, da forma como a administração de RH está estruturada, ela vai variar muito de organização para organização. Se for uma grande empresa, talvez ela tenha setores menores ou gerências dentro da área de RH especializadas em algumas atividades. Se for uma empresa um pouco menor, talvez o RH seja um setor único, que tem 2, 3 funcionários que lidam com tudo de RH. E se for uma menorzinha ainda, talvez ela nem tenha um setor de RH, seja um funcionário administrativo que, além de cuidar das questões de pessoal, cuida, sei lá, do financeiro da empresa, contabilidade, compras, né? Então, depende muito da organização. E se for uma microempresa, é bem possível que o próprio RH da empresa seja o próprio dono, né? Ele que vai ter todas essas decisões de gestão de pessoas. Então, a estrutura varia bastante. Bom, nós vamos começar estudando a provisão de RH, tá? Então, entendendo que essa provisão vai ser a responsável pela busca de pessoas no mercado,
a escolha e introdução delas na organização. Ou seja, atividades de atrair, filtrar e escolher as pessoas que farão parte. Então, inclui, como eu falei antes, a pesquisa de mercado de RH, planejamento, recrutamento e seleção. E essa provisão, ela tem que ser sempre orientada pela missão, visão e o planejamento estratégico da empresa. Ou seja, tem que combinar, né, com o que a empresa está querendo, com seus planos, com o seu planejamento, né? Então, se a empresa, por exemplo, ela pretende fazer uma expansão, então, a RH tem que estar participando desse processo, porque vai precisar de gente, então vai envolver recrutamento e seleção, tem que verificar se naquela localidade tem pessoas no mercado com aquela capacitação que a empresa gostaria, e assim por diante. Então, falando um pouquinho dessa questão dos mercados, nós podemos classificar os mercados em dois tipos. Um, que é o mercado de recursos humanos, que tem a ver com nós, pessoas, né, os candidatos, e o outro é o mercado de trabalho. Então, sempre quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente está falando das vagas disponíveis, das oportunidades que as empresas oferecem. E esses dois mercados, eles estão em intersecção. Então, significa nessa figura ali, na representação central, que nós temos os cargos preenchidos. Então, dentro do mercado de trabalho, de todas aquelas oportunidades que são oferecidas, uma parte dessas oportunidades, normalmente a maior parte, estão preenchidas, ou seja, os candidatos estão ocupando essas vagas. Mas nós temos também candidatos disponíveis que não estão integrados ao mercado de trabalho, pessoas que estão desempregadas ou estão procurando oportunidades, e nós temos vagas também que não estão preenchidas, que estão, né, que as empresas estão oferecendo, buscando preencher essas vagas. Então, esses dois mercados, eles estão sempre em interconexão, né, estão sempre numa dinâmica, e o objetivo sempre é aproximá-los, né, que mais pessoas possam encontrar essas oportunidades, e que as oportunidades oferecidas pelas empresas sejam efetivamente preenchidas, então poder casar esses dois mercados. Mas nem sempre eles estão em equilíbrio. Muitas vezes acontece do mercado de recursos humanos estar muito cheio, né? Outras vezes do mercado de trabalho. Então, a gente vai estudar agora o que acontece quando há esse desequilíbrio. Então, na primeira situação, nós temos quando o mercado de trabalho está em oferta, ou seja, as empresas estão ofertando uma grande quantidade de vagas. Não é o que a gente tem visto atualmente, mas em alguns momentos da história isso pode acontecer, né? Então, muita vaga, e que aí quem compete, a competição ela se dá entre as empresas para obter os melhores candidatos, porque muitas vezes elas têm a dificuldade em obter essas pessoas, né, conseguir essas pessoas. Para isso, elas têm que intensificar os investimentos em recrutamento, vão ter que divulgar bastante as vagas que oferecem, para tentar chegar aos melhores candidatos. Às vezes vão ter que reduzir algumas exigências, porque se elas forem muito exigentes, não vão conseguir as pessoas capacitadas e deixar para treinar depois. Então, elas têm que investir mais no treinamento. Trabalhando também com uma ênfase maior no recrutamento interno, ou seja, aproveitar pessoas que já estão na empresa, para as próprias vagas que a empresa oferece, e desenvolvendo políticas de retenção de pessoal, ou seja, também procurar que as pessoas que estão trabalhando não saiam, porque se elas saírem, a empresa sabe que vai ter dificuldade em repor. E eu brinco assim que nessa situação a empresa acaba sendo muito boazinha, porque ela faz tudo de bom para o trabalhador, né, no sentido de retê-lo, né, de oferecer até algumas regalias, flexibilizar a jornada de trabalho, carga horária, né, investir bastante em remuneração, em benefícios. Por quê? Porque ela encontra poucos candidatos no mercado. Então, aqui, a situação dos recursos humanos, como é que fica? Eles acabam elevando as suas pretensões salariais, o que eles querem, né, negociando maiores benefícios, tem mais facilidade em conseguir emprego, eles podem apresentar um maior absenteísmo, ou seja, aqueles que estão trabalhando podem acabar até faltando um pouco ao trabalho, porque sabem que não serão demitidos. Porque se forem, a empresa vai ter dificuldade em repor essa vaga, né? Então, nesse caso, o candidato tem muita vantagem, né? Ele que está com o poder de selecionar as oportunidades.
Daí vocês vão dizer, nossa, mas eu nunca vi isso. Mas acontece, se a gente for pensar em alguns casos bem pontuais, em profissionais extremamente qualificados e raros no mercado de trabalho, talvez, né, a gente possa identificar. Se a gente for ver até, por exemplo, no futebol, né, às vezes a gente vê aqueles jogadores que são tidos como de elite, de ponta, né, eles acabam ficando com o poder, né, eles dão seu preço e o clube que quiser que arque, né, com aquele talento, com aquela estrela, enfim. Né, então, só para citar um exemplo, né, de profissional mais qualificado na sua área e mais raro, que acaba acontecendo isso. Mas o que a gente vê em geral é o contrário, né? É quando o mercado de recursos humanos está em oferta. Só a gente olhar da nossa janela aqui para fora que a gente vai ver isso. Uma excessiva quantidade de candidatos, as pessoas competindo pelas vagas, rebaixando as pretensões salariais, significa, de repente eu queria ganhar 2.000, mas, eu estou vendo que não vai dar, já estou topando 1.500, daqui a pouco mais passa um tempo, não consigo um emprego, vou baixo para 1.200, né? Então, as pessoas vão rebaixando suas pretensões para tentar conseguir vagas, elas têm dificuldade em conseguir emprego, e as que estão trabalhando têm um temor de perder o atual emprego. Então, muitas vezes acabam se dedicando excessivamente aos seus trabalhos por medo de perder o emprego atual. Apresentando também poucos problemas de absenteísmo. Lembrem que absenteísmo são as faltas, né? Então, quem está faz de tudo para segurar. E o candidato que está lá fora aceita, às vezes, qualquer oportunidade, porque ele precisa sobreviver, né? Ele precisa ter uma renda. Então, como é que fica o mercado de trabalho aqui? O mercado de trabalho apresenta, então, uma insuficiente quantidade de ofertas de vagas, uma falta de competição entre as empresas, porque aqui quem compete são os candidatos. As empresas reduzem investimento em recrutamento, então, às vezes, não precisa nem anunciar muito ou gastar muito com recrutamento, né? Imediatamente já começa a chover currículos e pessoas interessadas. Elas aumentam as exigências aos candidatos, elas têm um processo seletivo bem mais rigoroso, porque são muitos candidatos, né? Então elas têm que acabar peneirando. Não precisam investir tanto em treinamento, porque os candidatos já vêm mais qualificados, mais treinados, acabam dando essa ênfase no recrutamento externo, né? No recrutamento fora da empresa, buscando os melhores, e acabam desenvolvendo políticas de substituição de pessoal, no sentido, né, de trocar funcionários, de repente, aqueles que não estão com um desempenho tão bom, às vezes até demitindo, né, trazendo outros, trazendo, às vezes, funcionários que têm um menor salário, né, por algum motivo, conseguem fazer uma jogada nesse sentido, né, então, ou de terceirização, ou de mesmo redução de quadro. E acabam investindo muito pouco nos benefícios, em remuneração, em todas essas questões, né? Então, nesse caso, nessa situação, o poder está muito mais com as empresas do que com os candidatos, elas que né, estão mandando nesse jogo. Tendo isso em vista, a empresa acaba fazendo o seu planejamento de RH. O que é esse planejamento? Definir qualitativa e quantitativamente os recursos humanos necessários. Então, quando a gente fala de qualidade e quantidade, a gente está se referindo a que tipo de funcionários a empresa quer ter e em que quantidade, né? Quantos? Então eu preciso de vendedores. Que tipo de vendedor? Quantos vendedores? Aonde? Eu preciso de funcionários administrativos. De que tipo? Quantos? Onde? Em que setores? E garantindo que um número e os tipos certos de pessoas estejam disponíveis no momento que a empresa precisar. Então, digamos que nós, o Instituto, a gente queira, por algum motivo, abrir um novo curso. Digamos que Campus Porto Alegre quer abrir um curso na área da engenharia. Bom, nós temos professores dessa área, nós temos, além de ver questões de laboratório, materiais, mas pensando no ponto de vista dos recursos humanos, nós temos pessoas? Não temos. Bom, se nós não temos, a gente teria que ter algum concurso para repor, né, para ter vagas de professores nessa área, porque senão a gente não pode oferecer um curso e a gente não ter mão de obra para oferecê-lo. E a mesma coisa os demais tipos de empresa, né? Eu tenho que pensar nisso a longo prazo e garantindo que quando eu precisar dessas pessoas, que elas estejam disponíveis.
Então, para efetuar esse planejamento, o que a empresa precisa? O que o RH precisa? Tem que saber o que a empresa quer, quem conhecer os planos. Por isso que é importante que a área de RH participe do planejamento da empresa, esteja junto. E analisar a situação atual dos recursos humanos, então poder olhar internamente o que a empresa tem do ponto de vista de funcionários, em termos de quantidade e qualidade. Então, se eu, por exemplo, citei o exemplo do curso de engenharia. Então, se o instituto quer abrir o curso de engenharia, antes de olhar para fora, se precisa contratar, tem que ver para dentro. Eu tenho professor, de repente eu tenho professor em outro campus que está ocioso, talvez eu possa trazer, então, para o campus Porto Alegre, se o campus Porto Alegre for abrir um curso de engenharia. Então, tentar fazer um remanejamento interno antes de trazer mais gente de fora, porque tudo isso é custo. Então, com base nessas informações, estima-se a demanda de recursos humanos, ou seja, a diferença entre os recursos humanos necessários e os disponíveis define a quantidade de pessoal. Claro que não é uma conta muito simples, não é só eu olhar, eu preciso de 100 funcionários, eu tenho 80, vou contratar 20. Não é apenas isso, a quantidade. Claro que é também isso, mas que 20 são esses? Né? Então, pode acontecer de uma organização ter gente sobrando, digamos assim, em determinadas áreas ou cargos, e gente faltando em outros. Então, eu vou ter que fazer um planejamento para poder garantir que as pessoas necessárias estejam lá contratadas, treinadas, prontas para trabalhar. Uma empresa que tem uma rede de lojas, vou abrir outra loja, vou abrir uma filial, enfim, eu vou ter que ter gente. Eu posso remanejar agentes de outras lojas, de repente, que estejam mais ociosas para essa nova loja? Poderia, mas é em outro estado. Bom, sai caro transferir funcionário de um estado para o outro. Talvez não valha a pena. Talvez valha a pena contratar no estado local. Então, tudo isso tem que ser analisado e para se fazer um bom planejamento. Tendo esse planejamento feito, aí eu posso começar as outras atividades de recursos humanos. E aí tem a ver com o recrutamento, a seleção, ter também o planejamento de cargos, então quantas pessoas entrarem, elas vão ter que ser alocadas em determinado cargo, depois trabalhar questões de treinamento, remuneração e todos os outros conteúdos que a gente vai trabalhar daqui para frente no nosso componente curricular. Então, a gente finaliza aqui essa parte, eu vou abrir para as questões, as dúvidas, vou parar a gravação.